Estamos com o Bruno Catalão, que é também um dos nomes que no ténis, conhecido de norte a sul do país. Bruno, quando é que começou isto o ténis? E como? Ténis, para já, como jogador, tinha eu 11 anos. Já comecei tarde, Onde? na Casa Pia de Lisboa, onde eu estudava, com o professor Fernando Barreto, que foi o meu mentor em várias áreas e o meu impulsionador para a modalidade. Tive lá praticamente a minha carreira toda de jogador e depois por volta dos meus 19, 20 anos ainda tentei fazer um bocadinho mais semi-profissional, mas não, mas pronto, e depois dediquei-me mais ao ensino com as crianças e pronto, depois passei para, trabalhei um ano no Ace Team e depois no ano a seguir fui para a minha casa-mãe, que é o CIF, onde estou há volta de 20 e poucos anos. Como é que começou isto do treino do ténis? Opa, como é que eu ia dizer? Surgiu naturalmente? Foi um convite? Como é que... Não, eu comecei lá na Casa Pia a dar umas aulinhas enquanto treinava também e depois comecei a sentir aquele chamado bichinho de ensinar, principalmente as crianças, que era muito giro, e depois é ver um bocado a evolução deles a crescer e isso ainda nos vai dando mais alento, dia após dia. Quando estás na Casa Pia, depois sais para o Ace Team, é aí que sais para o Ace Team, estás um ano? Estive lá um ano e de seguida surgiu o convite para ir lá para o CIF, onde estou lá há 20 e poucos anos. É a tua segunda casa? Eu posso dizer que é a minha primeira casa, porque eu estou lá há Passas lá mais mais tempo, tempo. sim. Mas eu quando fui para lá, fazia 2 turnos, porque nós tínhamos 3 escolas. Tínhamos o CIF, tínhamos o Clube Ténis Monsanto e tínhamos na altura o Benfica, que é o meu clube de coração. E eu estava de manhã no CIF e à tarde no Benfica. Acho que, se não me engano, fiz à volta de 1 ou 2 anos neste modelo e depois passei, automaticamente depois passei o dia todo para o CIF, que é a nossa sede, a nossa casa-mãe. Quando começas a ensinar, onde é que sentes que podes ser mais útil? Na parte da formação, da iniciação ou depois na parte da competição? É assim, eu acho que um bom treinador de ténis tem que saber ou saber ensinar em todas as camadas jovens. Com a minha experiência, eu acho que nesta altura, como também tenho trabalhado muito mais no nível de formação, já na parte da competição, ali até aos 14, 15 anos, eu acho que sou como é que eu ia dizer, consigo ajudar mais os miúdos, os escalões entre ali os 9 e os 12, 13 anos. Que é uma idade complicada. É porque é uma idade onde eles estão a começar a ter ideias próprias, a nível de coordenação também estão a atingir ali o pico da coordenação, portanto é todo um trabalho feito tanto emocionalmente como tecnicamente como fisicamente, é uma altura em que eles estão mesmo a chegar ali ao ponto onde vão ficar moldados tecnicamente. Faço muitas vezes esta pergunta. Tu és como um scouter no futebol, que vês um miúdo a pegar na raquete e a bater uma bola e dizes, este miúdo se calhar... Mas sabes que nós lá no CIF conseguimos ter pronto, temos a sorte de ter uma massa de jogadores muito grande e nós temos todas as camadas jovens, desde a iniciação com 3, 4 anos, se não me engano, e depois vão até aos 80 e tal anos, temos alunos lá também com isso. E eu normalmente, como coordenador da escola, tanto da parte escolinha como da competição, eu todos os anos faço várias iniciativas, ações para tentar perceber que miúdos é que podem ir mais para a competição ou não e que tenham mais jeito. Só que, por exemplo, há muita gente que se refere em que o talento se vê na mão. Só que, por exemplo, tu podes ter um miúdo que faça muita coisa com a mão, mas depois coordenativamente não dá, mentalmente depois também não. Eu acho que o talento para mim é um conjunto de vários fatores e isso para mim é que vai fazer um bom jogador, porque é muito difícil a pessoa perceber
Ele aos 7, 8 anos já faz tudo o que é com a raquete. Mas, Não sabe o que é que vai acontecer depois aos 10 e aos é muito 12. cedo. Eu defendo que nestas fases, nestas idades, é muito importante mostrar-lhes e ensinar-lhes tudo um pouco. Mostrar-lhes tudo um pouco e tentar que eles desfrutem daquilo que estão a fazer. Depois a especialização tem que ser um bocadinho mais para a frente, porque agora o importante é eles aprenderem tudo o que há do ténis. Dos pais no meio desta equação. Pode ser bom, pode ser menos bom, como é que isso funciona? Isso é uma pergunta assim complicada, porque há vários tipos de pais. Há aqueles pais que pronto, que metem os miúdos, isto falando na parte da competição, que metem os miúdos na competição um pouco, pronto, para eles aprender o que é competitividade, e depois há aqueles pais que são muito mais exigentes com os miúdos e que por vezes não é tão benéfica, porque eles depois vão ficar super ansiosos e nestas idades não é muito benéfica essa parte, depois pode levar À desistência? à desistência, à exaustão mentalmente dos miúdos, é muito complicado essa parte. Mas eu também sou de uma opinião que se não houver pais, entre aspas, malucos, é difícil haver competição hoje em dia, porque não é fácil meter pais um fim de semana Todos todo, os fins de semana. ou todos os fins de semana Num em clube. competições e tudo, deixam de ter praticamente vida própria. Os pais sofrem também, ou sofrem mais que os filhos. Normalmente nós vemos, por exemplo, neste torneio, os pais na bancada a sofrerem tanto. É por essa dedicação que têm e vir para aqui, os estarem tão empenhados e sofrem mais que os filhos. Sabes que eu sou pai também, Claro. como tu sabes, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos e às vezes saber separar as emoções deles com as nossas é complicado. E o importante aqui é que os pais percebam que transmitir essas emoções de ansiedade, de preocupação, para um miúdo de 12, 13 anos não é fácil. Já para um adulto, que nós vemos nos ATPs e tudo, não é fácil, quanto mais para crianças, porque eles já estão lá a lutar dentro sozinhos. E estão preocupados com eles, já estão a lutar contra o adversário. Se ainda estão a ver um pai, um treinador, ou um familiar, uma mãe, seja o que for, a sofrer, ainda vão sofrer muito mais. Portanto, eu acho que o papel dos pais aqui é fundamental para que haja um equilíbrio para eles dentro do campo. Eu sei que às vezes não é fácil, atenção, não é fácil, é por experiência própria, mas tem que ser, porque senão é muito complicado. Qual é a fronteira que tu vês aí entre o Bruno Catalão treinador e o Bruno Catalão pai, quando a Constança joga e a tua filha mais velha jogava? Eu fui aprendendo com o tempo. E no início como era? No início, eu como já faço isto há muito tempo, também sei separar um bocado as áreas e depois é um bocado conhecendo-a, no caso da Constança, conhecendo-a como é que ela reage em determinadas situações comigo, ou a falarmos antes ou depois dos jogos, ou durante os jogos a tentar incentivá-la. Eu já a conheço e já sei perfeitamente quando é que tenho que estar calado. Qual é a reação que ela vai ter? Quando é que tenho que estar calado e quando é que tenho que incentivar, porque às vezes o facto de estarmos vamos, vai, acredita, não sei o quê, às vezes é prejudicial. Portanto, há que saber balancear. Esperar o timing para poder falar. Mas isso pronto, isso sou eu que tenho essa experiência já de muitos anos nisto. Para os pais normalmente é complicado, por isso é que estamos cá nós treinadores, tentar que eles os ensinar e que eles percebam até onde é que podem ir. Quando é que surge o convite da seleção para ser selecionador nacional? És selecionador nacional sub-12 há quantos anos? Masculino há quantos anos? Masculino, sim, à volta de, se não me engano, 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos, se não me engano. Quando surgiu o convite, qual foi a tua sensação? Sabes que eu sempre quis e por acaso, falando da Constança, um dos sonhos dela sempre foi representar Portugal. E a minha sensação quando recebi esse convite é o realizar um sonho, é atingir o ponto máximo da tua carreira. E para mim, o facto de entrar num campeonato da Europa, ouvir o hino, as seleções, aquilo, olha, arrepia. Até me estou a arrepiar, porque é uma sensação, mesmo com miúdos sub-12, é lógico que há sítios que são melhor organizados que outros, mas
é uma sensação indescritível. A relação que tu crias com os miúdos, eu já reparei, já presenciei isso, é muito próxima, talvez por seres pai também, mas fica ali uma relação muito boa e de grande amizade e até muitas brincadeiras. É, sim, eu gosto que eles se sintam à vontade, gosto de manter as minhas regras. À vontade, mas não à vontadinha. Sim, há que ter ali um limite e eles sabem perfeitamente onde é que vão e sabem que quando às vezes ultrapassam um bocadinho, eles próprios, eu nem preciso dizer nada, que eles próprios percebem e são os primeiros a virem, pá, não, desculpe Bruno e tal. Mas pronto. Mas como é treinar jovens de tenra idade, em que tu dizes, ou tu achas que encontras ali potencial, trabalho, vontade, e depois passado anos eles chegam lá em cima ao topo? Eu já tive alguns casos que, é assim, sabes que... E alguns também deixam de jogar. Sim, é isso que eu ia dizer. Nestas idades é muito difícil, nós temos aquele exemplo do pai do tio do Nadal, que disse que vocês contam pelos dedos da mão, se calhar, o número de campeões nacionais de sub-12 depois chegam a profissionais, né? Porque estas idades é assim, vale o que vale, é importante é eles terem a base toda, mas vê-los, por exemplo, o João Sousa, eu estive com ele no Nacional de Sub-12, se não me engano, acho que ainda foi em Vila Moura, assim, e eu lembro-me da cara dele, pequenininho, antes dele ir lá para a Espanha, e depois é aquela coisa, ninguém dava nada por ele. E depois é a capacidade de trabalho que nós vemos, e isto é um bom exemplo, que às vezes um miúdo que aparentemente não é um miúdo não é um supra-sumo da modalidade, e depois com capacidade de trabalho, e eu volto a frisar que o talento não se vê só na parte técnica. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas e isso para mim é fundamental. Deves ter histórias incríveis com os miúdos, de alguma história engraçada que te lembres de alguma saída? Tenho uma história por acaso deste ano que não é assim muito, por um lado é engraçada, mas não teve piada nenhuma, porque fomos jogar um campeonato da Europa à Estónia, lá longe que se farta, os miúdos super entusiasmados. Em Tallinn, sim. E conseguimos que a equipa toda adoecesse no primeiro dia. Ficaram os 4, até eu fiquei doente depois. Jogámos um jogo em que o Gonçalo Castro, por acaso está a jogar aqui atrás, jogou com 39,5 que nós nem sabíamos, que ele estava normalmente, estava a jogar impecavelmente, e depois foi tudo por aí abaixo, não jogámos mais. Foi uma situação que acontece e é complicada, porque estás a acompanhar crianças, não é? Ao fim e ao cabo. E depois é assim, nós estamos do outro lado do mundo, depois temos os pais super preocupados, a tentar acalmá-los, e nós no fundo somos como um segundo pai para eles. Ou seja, somos a família ali toda naquele junta momento. E temos que nos ajudar uns aos outros. Bruno, uma última pergunta, como é que tu vês o ténis português neste momento e o futuro do ténis português? Relativamente a esta parte da formação dos jovens que estão a aparecer? Que neste momento nós estamos, é assim, antes da pandemia eu acho que nós estávamos a recuperar terreno, mas muito mesmo, pelos resultados até que temos lá tido fora com os sub-12 e sub-14, estamos a recuperar muito terreno em relação às grandes potências da Europa, ou mesmo mundiais. Criámos o Touring Teams, em que íamos dar uma quantidade de torneios lá fora aos miúdos, que infelizmente com isto da pandemia estagnou um bocado. Foi pena, mas eu continuo a acreditar e acho que no futuro vamos chegar lá, vamos estar mais perto. Ainda no ano passado tivemos a Lena a ganhar em Gratinhã, quando fomos lá, que é um torneio top, não é? Já há 2 anos, se não me engano, fomos à fase final do Campeonato da Europa, o Winter Cup. No ano passado, na Letónia, conseguimos fazer uma meia final numa categoria A feminina, finalistas nos masculinos, com dois match points ou 3 match points a favor e que não conseguimos fechar. Mas isto é o ténis e é por isso que nós adoramos este desporto. Muito bem. Bruno, obrigado e felicidades. Obrigado, Bel.